Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX. Nota do Vostria. Olá gente, aqui de novo com mais um vídeo para o canal. Mas, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria que vocês escutassem o capítulo com atenção. Pois, igual ao primeiro capítulo, ele será um pouco filosófico. Também gostaria de me desculpar com vocês, pelo atraso aos capítulos dessa história aqui no canal. Mas antes que vocês venham reclamar aqui nos comentários, eu irei justificar o motivo do meu atraso, em relação a essa fanfic. Bom, o motivo foi que, eu simplesmente esqueci dela. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, eu esqueci, então se vocês quiserem me xingar nos comentários, podem. Que eu imediatamente irei colocar esses comentários na minha caixa de foda-se. Porque eu não estou nem aí. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Capítulo 2. Seus cabelos eram pretos como azeviche, seus olhos eram vermelhos e usavam trajes formais. Seu olhar parecia perdido enquanto olhava para o espaço. Uma sala grande, preta e escura, o teto tem 3 metros de altura, é uma sala simples, com várias colunas espalhadas por toda parte. Há uma pequena mesa e algumas pinturas da era vitoriana, a maioria delas mostrando imagens assustadoras de anjos sendo enviados à terra, banidos do céu e condenados a vagar para sempre. O homem cruza as pernas, meditando por um momento. Este está sentado em um trono preto, esculpido em pedra, tem braços nas laterais, mas o homem opta por cruzá-los. Seu cabelo cobre ligeiramente os olhos, alcançando os ombros. Havia um homem de cabelos pretos, vestindo roupas que eram claramente o que alguém da igreja usaria, sua expressão profundamente solene ao dizer o que tinha a dizer. O homem terminou de dar suas informações há 1 minuto. A partir desse momento, a pessoa sentada no trono ficou completamente silenciosa. Ele finalmente abriu a boca e disse: "Como está aquela mulher?" Essa pergunta foi completamente inesperada. Os ombros do homem de cabelo preto ficaram tensos. "Ela está bem, obrigado por perguntar a Kokabiel-sama." "Ah, sério? Fico feliz, já que aquele bastardo do Baraquiel não pode protegê-la, ela teve que passar por muita coisa. Ela tem sorte que alguém como você se importa com ela." O homem cerrou os punhos. Kokabiel sorri levemente. "E como está sua filha?" Eles realmente são tão incompreensíveis, se matando como idiotas, distribuindo sofrimento sem motivo, destruindo a felicidade de uma garotinha. Você não acha isso injusto? Sim, é injusto. Eu deveria matá-los para evitar que sofram mais. O que você acha? Considerando a origem da menina, e o pecado de sua mãe, eles serão perseguidos por toda a vida, afinal clãs não gostam de ter unhas soltas que sujam o nome de seu clã. Isso não faz sentido na minha opinião. Kokabiel disse, enquanto olhava para a escuridão nos olhos do homem de cabelos negros, uma escuridão que ele conhecia melhor do que ninguém, ou seria mais correto que ele sentisse isso melhor do que ninguém. O que estou tentando dizer é que suas vidas serão apenas cheias de sofrimento e miséria. Não seria mais misericordioso apenas matá-los, mas poupá-los de tudo isso?
O homem ficou em silêncio. Cocabiel sorriu levemente. Estou brincando, nunca poderia matar uma garota e sua mãe. Não sou alguém que desperdiçaria sua energia em algo tão inútil. O Baraquiel é muito engraçado, reclamou comigo por esconder a esposa e a filha, sabe, até quando ela estava para morrer, mas ela ainda deve amá-lo, afinal o amor dela foi forte o suficiente para quebrar um tabu e ter um relacionamento com o anjo caído. Se eu dissesse a ela onde eles estão, ela pularia direto nos braços dele assim que o visse. Eu me pergunto se isso aconteceria. O homem olhou para o chão, nem mesmo tentando negar as palavras de Cocabiel. O anjo caído parecia entediado com a reação do homem. Bem, deixando isso de lado. Quanto tempo você acha que levará para a igreja enviar alguém para verificar a situação daquele pirralho? Qual era seu nome? Aliás, Ásia Argento, né? Imaginar que sua mãe a deixaria abandonada na porta de uma igreja, é engraçado. Pelo que ouvi, eles vão enviar alguém em alguns dias. A situação é complicada e a maioria dos exorcistas mais habilidosos está ocupada. Imagino que tenham enviado alguém de nível inferior para cuidar do assunto. Devemos ir antes que eles cheguem. Não, você tem que esperar alguns dias, ficar de olho nos movimentos da igreja, e me avisar quando decidirem enviar alguém. O homem concordou. Posso perguntar qual é o seu plano, Cocabiel-sama? Plano? Nenhum, só quero imaginar a cara de Miguel quando uma de suas preciosas igrejas for arrasada por incompetência dele. Posso imaginar aquele sorriso irritante desaparecendo de seu rosto. O homem disse com um leve sorriso. O homem de cabelo preto assentiu. Mas ei, é melhor você ir, eu tenho muitas coisas para resolver. Cocabiel exclamou, o homem assentiu e caminhou em direção à porta. Quando as portas de madeira foram fechadas, o homem chamado Cocabiel olhou para ela por alguns longos momentos e finalmente suspirou. Miguel, Azazel, eu me pergunto qual de vocês será o único a me matar, ou será que serei eu o único a matá-lo? O homem meditou por um momento. Bem, isso realmente não importa. Ele disse casualmente enquanto olhava para a escuridão da sala. Reinhard levantou-se logo pela manhã. Ele saiu de seu quarto e navegou rapidamente pelo prédio até chegar ao local onde havia mais barulho. Aparentemente, havia um lugar onde as pessoas cozinhavam. Quando ele entrou naquele lugar, empurrando a porta, havia 4 pessoas na cozinha, enquanto preparavam o que ele supôs ser o almoço. Eram 2 raparigas que deviam ter cerca de 13 anos, e um rapaz de cerca de 12 anos, todos os olhos voltados para ele, no momento em que abriu a porta. Uma das meninas tinha cabelo preto, e nós somos da mesma cor. Ela era mais alta que ele, pela diferença de idade. Ela segurava uma faca enquanto aparentava estar descascando uma batata. A outra menina tinha cabelos castanhos, olhos verdes escuros, era magra, e cortava outros vegetais. Ambas usavam vestidos, que Reinhard não pôde deixar de notar, eram muito velhas. O menino tinha cabelos pretos e olhos castanhos, usava calça preta e camisa azul. Finalmente havia a mulher que o atendeu à noite, ela olhou para ele com surpresa. Ah, Reinhard, você já acordou? Queria te acordar quando o almoço estivesse pronto, mas pode sentar e esperar. A propósito, já que você está aqui, deixe-me apresentá-lo a essas crianças. Ela é Petra, ela é Isabel e Marco, e ele é Reinhard. Reinhard? É um nome estranho. O menino comentou. A menina de cabelos pretos, cujo nome era Petra, olhou para ele com reprovação. O menino deu de ombros. A menina de cabelos castanhos praticamente o ignorou. A ruiva olhou para eles e fez uma reverência. Posso ajudar em algo? Não quero ser um fardo para você. Reinhard disse depois de uma pausa. Todos olharam para eles. A mulher sorriu. Ah, sério? Então que tal você preparar a mesa da sala de jantar, enquanto esperamos as outras crianças se levantarem? Isabel, você pode ajudar o Reinhard. A garota de cabelos castanhos assentiu. Reinhard podia ver que a garota o encarou, antes de fazer sinal para que ele a seguisse.
Os dois chegaram a uma sala, onde havia uma enorme mesa de madeira, cercada por cadeiras de madeira. A menina começou a tirar pratos de um armário localizado ao lado de tudo, e os entregou a Reinhard. Você pode colocá-los na mesa, um para cada cadeira. Ela disse. Reinhard acenou com a cabeça e pegou os pratos, colocando-os perfeitamente onde deveriam ir, em menos de 1 minuto. Isso foi rápido. A garota disse. Então olhou para o garoto que permanecia calado ao seu lado. Então seu nome é Reinhard, certo? Sim, e seu nome é Isabel Santo? A garota perguntou em voz alta. Reinhard havia notado, as pessoas deste lugar, pelo menos a mulher, não usava nenhum título honorífico ao se referir a esta garota, e aparentemente não era comum fazê-lo por causa da reação agora. Me desculpe, é uma forma de se dirigir a alguém maior do que eu. Você está me chamando de velho? Além disso, não me lembro de nenhuma regra que diga isso. A garota disse com um sorriso, levando as palavras do garoto como uma piada, mas Reinhard, não percebendo isso, respondeu. A garota disse com um sorriso, levando as palavras do garoto como uma piada, mas Reinhard, não percebendo isso, respondeu. Não, só estou dizendo que você é mais velho que eu, e por isso devo ser respeitoso. A garota olhou para ele por um momento, e então riu levemente. Nossa, é a primeira vez que uma criança é tão educada comigo. Ela disse com um sorriso. Reinhard inclinou a cabeça. Então, como você chegou aqui? Pelas suas roupas, você deve ser rico ou algo assim. Eu me perdi e não consegui voltar para casa. Ele disse sem se conter. Entendo. Então é por isso que a irmã estava tão ansiosa para terminar de preparar o almoço um pouco mais cedo do que de costume. Ela murmurou. Sinto muito pelo inconveniente. Você não deveria se desculpar por algo assim. Ela disse. Reinhard notou certa animosidade nas palavras dela. Parecia que essa garota não gostava de mim. Mesmo assim, ele não tinha a menor intenção de saber o porquê. Oh, eles terminaram. Bom trabalho. Disse a irmã, ao entrar na sala de jantar com uma panela fumegante, deixando-a no meio da mesa. Isabel, você poderia acordar os outros, por favor? Ela disse. Isabel assentiu e se dirigiu para a porta que dava para o corredor. A mulher olhou para ele e sorriu. Você pode se sentar, vou servir uma comida para você agora mesmo. Ultimamente estamos um pouco carentes de variedade, mas ele confiou em minhas habilidades culinárias, então deve ter um gosto bom. Reinhard concordou, e tinha de admitir que, embora não se comparasse com a comida que serviam em casa, gostava muito mais dela. Era uma espécie de sopa de legumes, acompanhada de pão. Algo que surpreendeu a criança foi o fato de todos rezarem antes da refeição. A refeição acabou rapidamente, e Reinhard era o centro das atenções, seu cabelo marcante e aparência fazendo com que as crianças naturalmente curiosas o encarassem o tempo todo. Reinhard não parecia desconfortável ou nervoso em nenhum momento e respondeu às muitas perguntas das crianças com clareza e sem hesitação. Aparentemente, contando os 3 meninos que conheceu pela manhã, havia outros 5, a maioria com idades entre 4 e 9 anos. Mas ele sabia que a garota de cabelos loiros que o observara pela janela na noite anterior não estava entre os presentes. Terminada a refeição, e depois que Reinhard ajudou a lavar a louça, a irmã disse a ele que iriam para a cidade, mas que esperasse um pouco enquanto ela preparava algumas coisas. Ele estava sentado em uma cadeira da cozinha, esperando pacientemente. Então viu os 3 filhos mais velhos discutindo algo. Isabel, é a sua vez de ir e deixar o almoço para a Ásia. Eu não quero, você sabe que me dá calafrios estar perto dela. Não haja como uma garotinha, a Ásia é uma boa menina. Nós 2 sabemos que não é isso. Isabel refutou. Reinhard abaixou a cabeça e se aproximou. Eu posso fazer isso. A garota chamada Isabel pulou de susto, aparentemente sem saber que ele havia se aproximado dela. Ei, Reinhard, você não precisa fazer isso, eu faço. A garota Petra, ele disse com um sorriso forçado.
Sem problema, de qualquer forma. Parece que a irmã vai demorar para voltar, então posso ajudar com isso. Ele disse enquanto pegava o prato das mãos de Petra. Onde é o quarto daquela garota, Asia? Petra fez uma expressão complicada. No final, ela suspirou, e disse que estava no segundo andar, a segunda porta depois de subir as escadas. A ruiva assentiu, e começou a andar. Os filhinhos brincavam no quintal, segundo a irmã. Mais tarde ela daria aulas básicas para eles aprenderem a ler e escrever, além de outros conhecimentos que os ajudassem a se defender para si mesmos quando chegar a hora. Ele subiu as escadas e localizou rapidamente a porta que eles haviam indicado. Ele caminhou, com passos estranhamente silenciosos, até chegar à frente, então levantou a mão e bateu na porta com suavidade comedida. Houve uma voz surpresa do outro lado da linha, depois de uma tímida. Um momento, por favor. A voz era melodiosa, mas claramente pertencia a uma garota, cheia de dúvidas e medo, ansiedade. Reinhardt conseguia captar aquelas emoções. Não demorou muito para a porta se abrir lentamente. Cabelos loiros e olhos verdes, foi o que Reinhardt notou de imediato. A garota estava olhando para o chão, mas ele percebeu como ela franziu a testa ao perceber que tanto a roupa quanto os sapatos eram desconhecidos. Ela olhou para cima, e a surpresa era evidente. Você é a Asia? Ele perguntou educadamente. Ela piscou algumas vezes em confusão, e então assentiu timidamente. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Reinhardt, aqui está o seu almoço. Ele disse em um tom claramente educado, mas vazio. Meu nome é Asia. Eu sei. Reinhardt respondeu imediatamente. A Asia abaixou a cabeça, ainda mais envergonhada. Reinhardt estendeu o prato para ela. A Asia pegou com cuidado. Obrigada. Ela murmurou. Reinhardt olhou para ela por um momento, então disse. Está tudo bem? Sim, sim. Ela gaguejou, então evitando os olhos de Reinhardt ela perguntou. Você é novo no orfanato? Você poderia dizer que sim, eu me perdi e encontrei este lugar. E eu vejo. A garota sorriu levemente. Por que você sorri? Reinhardt perguntou com verdadeira curiosidade. O que aconteceu alguma coisa engraçada? Ou é por outro motivo? Ele continuou perguntando. Não, é só isso. Fazia tempo que não falava com alguém que falava comigo como se eu fosse uma pessoa normal. Ela disse. Reinhardt abaixou a cabeça. Não entendo, ele disse sinceramente. O que significava falar como uma pessoa normal? Falar é simplesmente dizer palavras. As pessoas podem insultar, ser gentis ou respeitosas, mas sem dúvida isso também era normal, porque as pessoas são assim. Eu não conseguia entender o que era normal nessa interação. Reinhardt. A voz da irmã foi ouvida do andar de baixo. Reinhardt olhou naquela direção, e disse sem esperar que ela respondesse suas perguntas. Parece que eu tenho que ir agora. Você vai? Ela perguntou. Sim, eu preciso ir para casa. Ele disse simplesmente, antes de se virar e se afastar da garota. Você vai voltar para visitar a igreja? Ela perguntou. Reinhardt pensou por um segundo. Sinto muito, mas se eu voltar para minha casa, é improvável que eu volte. Tchau. Ele se virou e desceu as escadas. Tchau. A Asia desajeitadamente se despediu. Quando ela abaixa a mulher, olhou para ele com cautela, mas finalmente sorri. Vejo que você conheceu a Asia, sinto muito que essa garota tenha deixado o emprego para você. Ele disse enquanto acariciava a cabeça de Isabela. Ela olhava em outra direção irritada. Sem problemas, além disso, a Asia parece uma boa garota para mim. Reinhardt disse. Ele recebeu olhares desconfortáveis das crianças, e a mulher apenas sorriu. Mesmo assim, ambas iniciaram a viagem até a cidade, acompanhadas de Petra, enquanto as outras crianças cuidavam dos pequenos. A cidade era um pouco peculiar, mas não muito. A maioria das pessoas, pelo que Reinhardt pôde perceber ao longo do caminho, se dedicava à agricultura.
Os olhos de Reinhard se arregalaram de surpresa. Quanto mais eles entravam na cidade, ele viu pela primeira vez um cavalo. Embora soubesse de sua existência, ele sabia melhor do que ninguém que eles não eram comuns. Pelo contrário, a ocasião era rara. Mas a irmã e Petra agiram como se não fosse grande coisa. Um pressentimento começou a se formar na mente da criança. A maioria das casas da cidade parecia ser de gente humilde. Todas se davam para comer, mas em parte, não pareciam ter muito. A irmã comentou exageradamente que a situação nesta região do país chamada Europa piorou nos últimos meses. Reinhard apenas ficou quieto, mas já havia aceitado que não conseguiria encontrar sua casa, nem provavelmente nenhuma informação nesta cidade. Então tomou a decisão mais lógica que pude pensar. Com licença, há um lugar onde posso ler alguns livros. Livros? Quem está aí sobre seus pais? Eles provavelmente estão preocupados. O melhor seria encontrá-los primeiro. E então eu posso te mostrar um lugar onde você pode ler alguns livros. Claro, se seu pai lhe der permissão, eu tenho certeza que ele terá muitas coisas para lhe perguntar. Não, tenho certeza que ele nem percebeu minha ausência. A mulher olhou para ele com uma expressão complicada, indicando para ele continuar. Ele tem bebido muito desde que minha mãe adormeceu e raramente parece apreciar minha presença. A mulher ficou em silêncio. Seus traços gentis estavam tingidos de preocupação. Depois de um momento ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, e pegando-o pelos ombros. Reinhard, essa pergunta pode ser difícil, mas você poderia me dizer como você foi parar no meio da floresta e chegou na nossa igreja? Ela não perguntou isso ontem à noite, porque achou que o menino precisava descansar, e também não mencionou pela manhã, porque queria falar com o pai de Reinhard, e falar sobre negligenciar seu filho, mas depois de ouvir palavras que saíram da boca do menino com facilidade, ela não aguentou mais e se arrependeu de não ter feito antes. Acordei na floresta, e apenas continuei andando. Pensei que estava perto de minha casa, mas tudo parece indicar que me enganei completamente. A mulher hesitou por um momento e finalmente assentiu. Petra, você pode levar o Reinhard com o Sr. Dante, ele é um conhecido meu, que tem alguns livros, que ele me empresta algumas vezes para ensinar as crianças a ler. Falo com você quando terminar alguns negócios. Ele olhou para Reinhard, que tinha uma expressão complicada, e sorriu gentilmente para ele. Não se preocupe com nada, tudo ficará bem. Reinhard assentiu. Como a irmã disse ao homem chamado Dante, ele tinha um lar humilde, e seus livros, embora fossem poucos, e deteriorados a um ponto lamentável, Reinhard ainda conseguia lê-los, mesmo que fossem escritos em outra língua, só demorou um pouco para ler o conteúdo. O que é extremamente conveniente. Depois foi lendo os livros. Petra olhava para ele com os olhos arregalados, enquanto Reinhard lia um livro após o outro, quase como se estivesse apenas brincando, mas ela podia ver como os olhos de Reinhard devoravam as páginas em questão de segundos. À medida que mais livros ele lia e milhares de palavras entravam em sua cabeça assim, Reinhard tornou-se cada vez mais compreensivo com sua situação e, com isso, a carranca em seu rosto aumentou gradualmente. Petra, incapaz de continuar assistindo com espanto enquanto o menino devorava mais livros em uma hora do que ela havia lido em toda a sua vida, decidiu expressar seus pensamentos. Ei, você está realmente lendo, ou está apenas virando as páginas para parecer legal? Reinhard parou e olhou para ela por um momento. Estou lendo, desculpe a demora, vou correr para terminar o mais rápido possível. Ele se desculpou educadamente e então, ignorando a expressão da garota, ele voltou a ler. Ele só tinha alguns livros sobrando para terminar isso de qualquer maneira. Depois de ler todos os livros que o homem tinha em sua humilde estante, que no total eram cerca de 20, fiz também uma anotação para ler os que estavam na igreja, também chamada de orfanato. Agora eles caminhavam por um caminho de paralelepípedos um pouco abandonado, que os levava até onde estava a irmã, pelo menos foi o que Petra disse.
Reinhard riu levemente, o riso vazio. Agora não havia dúvida na mente do menino. Ele estava em outro mundo. Não havia outra maneira de dizer isso. Os livros falavam de coisas que ele nunca tinha ouvido na vida. Não havia nenhum pingo de familiaridade com as coisas que ele conhecia. Aquelas lâmpadas, os carros, entre tantas outras coisas. Mesmo assim, manteve a compostura dentro do esperado possível. Tinha que haver uma maneira de voltar ao seu mundo, certo? Pior ainda, se houvesse, ele não era bom em usar magia. Ao contrário, era incapaz de usá-la, um dos poucos talentos que não possuía naturalmente. Ele tinha que voltar, tinha que fazer isso de qualquer maneira, mas duvidava que a irmã, ou qualquer pessoa nesta cidade, tivesse uma ideia de como ele poderia voltar. Pode ser isso. Estou além da grande cachoeira. Ele se perguntou internamente. Está bem. Reinhard olhou com os olhos arregalados para a garota que acabou de chamá-lo. Sim, estou bem, desculpe ter te preocupado. A garota, eu bufo. E eu olho para ele como se fosse um garotinho, o que ele era. Sabe, você não precisa se desculpar por tudo. Ela disse. Sim, desculpa. Reinhard pediu desculpas. Você está tirando sarro de mim. Reinhard pediu desculpas. Você está tirando sarro de mim. Ela disse, enquanto bagunçava o cabelo de Reinhard. O corpo do menino ficou tenso com aquela ação. Era imprudente abordá-lo de forma tão descuidada, mas por outro lado, ele também não desgostava do contato com outras pessoas. Ele sorriu ligeiramente. Quando chegaram a certa parte da estrada, encontraram a irmã que seguia na direção oposta. Ah, você terminou de ler? Ela perguntou com um sorriso. Sim, também gostaria de ler os livros que estão no orfanato, se não te incomodar. Claro que não, assim que chegarmos, te direi onde estão guardados. A irmã olhou para Petra, indicando que ela os deixou sozinhos por um momento. Oh, olhe para aquela árvore, parece muito interessante. Petra disse, indo embora. Que árvore? Reinhard perguntou enquanto observava a garota sair. Petra ignorou a pergunta de Reinhard e foi embora. Reinhard. O menino voltou sua atenção para a mulher, quando ela caiu de joelhos e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Me desculpe, não consigo encontrar informações sobre sua família, aparentemente ninguém na cidade viu ou ouviu falar deles. Não se preocupe, acho que não há ninguém que possa conhecê-los. Bem, que tal voltarmos para a igreja por enquanto? Você pode ficar conosco enquanto descobrimos como encontrar sua família. Sim, eu realmente aprecio isso. Ela sorriu gentilmente, mais uma vez. Não era um sorriso forçado, ou cortesia, era um sorriso de bondade genuína. Quando chegaram ao orfanato, Reinhard começou a ler imediatamente. Levou apenas 1 hora para terminar todos os livros, e depois meditou um pouco. Petra e as outras crianças estavam fazendo outras tarefas que estavam ao seu alcance para ajudar no orfanato. Percebendo que não havia nada que pudesse fazer até obter mais informações, Reinhard se levantou e saiu. Quando saíram, a maioria das crianças cuidava de uma horta que ficava nos fundos do orfanato, onde cultivavam legumes e outros tipos de hortaliças. O menino Marco parecia que estava indo para a floresta pegar lenha. Reinhard caminhou em sua direção. Eu posso ajudar. O menino olhou para ele e balançou a cabeça com um sorriso. Não, você provavelmente não está acostumado com esse tipo de trabalho. Além de você ainda ser uma criança, melhor ajudar os outros a cuidar das plantações. Ele disse com um sorriso. Está bem. Reinhard aceitou prontamente e caminhou em direção às plantações. Há algo em que posso ajudá-lo? Não, vá dormir ou algo assim. Isabel disse, nem mesmo olhando para ele.
Reinhard olhou para ela por um momento. Ela definitivamente parecia descontente com a presença dele. Ele não gostou da ideia de continuar insistindo e causar um mal-entendido. Ele notou que Petra não estava presente, e a hora do almoço estava se aproximando. Então era provável que ela estivesse lá na cozinha junto com a irmã. Reinhard caminhou até a cozinha, esperava que o deixassem ajudar ali, parou um instante, e olhou para o segundo andar. Tinha uma menina que olhava pela janela. Aquela janela não era do quarto dela, então provavelmente ela teria saído para o corredor. Reinhard sabia que ela voltou sua atenção para ele. Quando ela olhou para ele, ela se escondeu, mas então ela espreitou lentamente novamente. Sem pensar muito sobre isso, ela levantou a mão e cumprimentou-a com um sorriso amigável. Ela pareceu confusa, mas depois retribuiu a saudação. Reinhard se virou e continuou seu caminho. Quando chegou à cozinha, a irmã estava cozinhando com a ajuda de Petra, exatamente como ela havia pensado. Posso te ajudar em algo? Oh, Reinhard, você já terminou de ler? Sim, muito obrigado por me permitir ler os livros. Fiz questão de guardá-los adequadamente. Não se preocupe, você conseguiu encontrar o que procurava ou apenas leu para se divertir? Só queria me informar um pouco. Ah, você deve ser muito esperta, para se interessar tanto por livros na sua idade. Ela o elogiou com um sorriso. Nada disso, minha inteligência é mediana. Reinhard rebateu, enquanto esperava a resposta para a primeira pergunta. A mulher assentiu e depois olhou ao redor da cozinha. Bem, pode ser perigoso para você manusear o forno, ou as facas, e se você lavar os legumes. Bom, ele disse enquanto se dirigia ao balde de água onde estavam submersos. Petra se aproximou dele com a intenção de ensiná-lo a fazê-lo, mas se surpreendeu quando o menino começou a fazê-lo com velocidade impecável, mas sempre sendo meticuloso. Em apenas alguns minutos ele terminou seu trabalho. Então, apesar das recusas da irmã, ele decidiu cortar os legumes, e desta vez tanto a irmã quanto Petra congelaram, observando como o menino cortava os legumes com uma velocidade incrível, mas sempre fazendo cortes impecáveis e simétricos. Reinhard terminou de fazer os cortes nos vegetais e depois colocou em uma panela que foi colocada no fogo, pela irmã que havia saído de seu estupor. Depois Reinhard pegou temperos que nem sabia o nome, mas sabia que eles ajudavam no sabor da comida. Então ele mexia tudo com uma colher e levava para ferver. Quando terminou, começou a preparar a mesa e a lavar os utensílios que havia usado. Reinhard, aparentemente você tem muita experiência em cozinhar. Quem te ensinou? É a primeira vez que cozinho alguma coisa. Normalmente as empregadas da casa se encarregam da comida. Oh, sério? É difícil de acreditar. Isabel disse confusa. Sinto muito, seu sabor não é muito bom. Reinhard se desculpou, afinal ele havia feito isso sem o consentimento da irmã. Talvez tenha levado longe demais a intenção de ajudar. Não se preocupe, aliás, pela primeira vez, você é muito bom. A mulher disse, mas na verdade o menino parecia saber lidar com tudo muito bem. Ela até provou o conteúdo da panela, e sem dúvida era melhor do que qualquer coisa que ela havia cozinhado, mas sem dúvida eram os mesmos ingredientes que ela havia usado por tantos anos. Talvez fosse a quantidade de tempero, ou a forma como lavava os legumes, ela não sabia dizer, mas era óbvio que Reinhard tinha talento para cozinhar. Bem, Petra, pode ver se já cheguei, Marco, com a lenha, e se já chegou, diga-lhe para arrumar tudo e venha comer. Vou ver a horta, quer vir comigo, Reinhard, enquanto esperamos a comida ferver. Reinhard demorou um pouco, olhou para a panela no fogão e então balançou a cabeça lentamente. Caminhou ao lado da mulher. Reinhard, você está ansioso para encontrar seus pais? Não estou seguro. Reinhard disse após um momento de reflexão. A mulher olhou para ele enquanto inclinava a cabeça. Não é que eu não queira voltar para minha casa, mas... Reinhard baixou o tom lentamente. Provavelmente tudo seria melhor se ele não voltasse. Ele pensou. Não te preocupes.
A mulher bagunçou seu cabelo carmesim com amor. Enquanto procuramos seus pais, você pode ficar o tempo que quiser aqui. Muito obrigado. Reinhard disse, enquanto a mulher se aproximava. Então eu adiciono em uma chave muito mais baixa. Desculpe-me pelas inconveniências. Essas palavras nunca chegaram à mulher. A Ásia deitou-se na cama. Seu cabelo dourado espalhado sobre o rosto cobrindo-a, ela bufou fazendo subir, depois caiu sobre o rosto, então ela bufou novamente. Ele repetiu isso por alguns minutos. Eu estava entediado. Não havia palavras melhores para descrever seu estado de espírito. A irmã havia trazido alguns livros para ela em algum momento da manhã, mas a Ásia só podia abaixar a cabeça e evitar olhar em seus olhos. No final, eles disseram a ela que algumas pessoas da igreja chegariam em breve, para ver sua bênção concedida por Deus. Ela desejou que isso não acontecesse. Ondas de ansiedade se acumularam dentro dela. Ela levou a mão ao estômago, sentiu uma pressão estranha, como um nó, era desconfortável e não a fazia se sentir melhor. A irmã mais uma vez disse a ela que ela poderia sair e brincar com as outras crianças, mas ela tinha certeza que seria melhor se não o fizesse. Ela era apenas legal com ela, mas provavelmente aquele olhar estava em seu rosto quando ela disse aquelas palavras gentis. Ele provavelmente estava olhando para ela com aqueles olhos. Ela não era mais Ásia Argento. Ela era uma coisa que recebeu uma bênção do Senhor. Ela estava feliz por ter recebido um presente que lhe permitiria ajudar os outros, mas era doloroso receber os olhares de todos, mesmo que sorrissem e fingissem que nada estava errado, mas todos a olhavam com aqueles olhos. Ela deitou de lado. Reinhard não tinha ido embora como disse, e ela ficou feliz com isso, mas também se sentiu mal por se sentir assim. Ela era uma egoísta que só conseguia pensar nas coisas que eram boas para ela. Aquele menino Reinhard, ele não olhava para ela como todo mundo, provavelmente porque não havia sido informado sobre sua bênção, mas com certeza eles iriam logo, não é? E então ele também olharia para ela como uma coisa, não como a Ásia Argento. Eu ouço o som de alguém batendo na porta. Ela deu um pulo e rapidamente olhou naquela direção. Você pode entrar. A porta se abriu e um sorriso quase se abriu em seu rosto quando ela viu quem era. Bom dia, Ásia, desculpe incomodá-la. Não, você não me incomoda. Ela disse enquanto se sentava na cama e olhava para o chão. Não, você não me incomoda. Ela disse enquanto se sentava na cama e olhava para o chão. Bem, eu só queria te dizer que aparentemente vou ficar no orfanato por um tempo. Ah, sério? Ela gritou e olhou nos olhos do menino, e então ela o viu. Ele ainda tinha aquele olhar bondoso, mas era diferente da gentileza dos outros. Sim, aparentemente encontrar minha casa será um pouco mais difícil do que eu pensava. Oh, eu sinto muito. Você não deveria sentir isso. Reinhard disse com um sorriso, mas a Ásia conseguiu perceber que aquele sorriso era apenas gentil. Não há nada que você possa fazer. Além disso, há outro motivo pelo qual vim incomodá-lo. Outra razão. O que poderia ser? Ela perguntou curiosa. Você tem uma habilidade especial, não é? Ele perguntou. Houve um momento de silêncio. O coração de Ásia deu um pulo quando Reinhard disse isso sem mudar a expressão nem um pouco, sempre com aquele sorriso gentil no rosto. Ele sabia disso. A Ásia pensou em mentir por um tempo, mas mentir era ruim e deixaria o Senhor com raiva. Sim, tenho uma bênção concedida por Deus. Ela disse depois de uma pausa, sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, e acabou olhando para baixo, vendo o chão de madeira, pensou em pedir para Reinhard sair só para ela chorar sem que ele a visse, mas ela não tinha a coragem de abrir os lábios, pois sua voz falharia antes que ela pudesse dizer uma única palavra. Reinhard caminhou em sua direção, até ficar à sua frente. A Ásia continuou olhando para o chão, então ela só conseguia ver os sapatos do menino. Está tudo bem. Eu disse algo que fez você se sentir mal? Se houver algo que eu possa fazer.
As palavras do garoto soaram preocupadas, como se ele fosse capaz de perceber a mudança nas emoções da garota. Ásia lentamente ergueu a cabeça e o encarou. O menino parecia preocupado, e seus olhos, ele não olhava para ela como todos os outros, mesmo depois de saber de sua bênção. Então uma lágrima escorregou por sua bochecha. O menino olhou para ela em silêncio, enquanto ela começava a chorar e soluçar, enxugando as lágrimas com as mãos. Reinhard só conseguia ficar parado, observando a cena. Pensou em tentar dizer alguma coisa, mas alguém como ele só pioraria as coisas, foi o que ele pensou. No final ficou ali esperando a menina parar de chorar. Sentindo-se inútil por não conseguir conter as lágrimas dessa garota, sua avó saberia o que fazer, mas ele não o fez. Fim do capítulo. XXXXXXXX